Olá, muito bem-vindos a mais esse episódio do Pergunte ao Domi. Hoje, respondendo a uma pergunta do Josemar, um empreendedor que me disse o seguinte, me escreveu dizendo: Domi, eu fiz um negócio de múltiplos 7 dígitos, ou seja, ele fez um negócio que vendeu mais de 2 milhões de reais, rendeu esse negócio para ele. E ele me disse o seguinte: eu estou sonhando que vou ser assaltado. Inclusive no meu aplicativo do banco, né, aparece um determinado valor lá que eu tenho, e eu tenho medo, já sonhei várias vezes que os assaltantes estão me assaltando, me forçando a ir ao banco e sacar esse dinheiro para eles. E ele queria saber como lidar com essa situação. E a primeira pergunta que eu já fiz ao Josemar, e ele me respondeu negativamente, eu perguntei para ele: Josemar, quando você estava para fazer esse negócio, você já tinha planejado o que fazer com esse dinheiro quando entrasse? E ele obviamente disse para mim: não, eu não sabia e continuo não sabendo. E esse é um dos maiores temas que a gente lida em relação ao dinheiro. Por isso o título desse episódio: quantos dígitos, né, cabe em sua conta bancária? Na realidade, isso acontece muito com as pessoas que ganham na Mega Sena. Né? Mais de 80% das pessoas que ganham na Mega Sena, elas em 5 anos elas gastam tudo e voltam ao mesmo padrão anterior de que elas viviam antes. Muitas vezes gastam causando acidentes, causando prejuízos incalculáveis, muitas vezes sendo roubadas e assim por diante, ou fazendo negócios totalmente errados. Simplesmente porque elas não estavam preparadas para aquele dinheiro. E a minha pergunta para você é essa: se você recebesse hoje 1 milhão de reais, 5 milhões de reais, 10 milhões de reais, o valor que caiba na sua mente, o que você faria com ele? Você tem um plano? Se você não tem um plano, sabe o que vai acontecer? Esse dinheiro vai ficar solto. E o seu emocional vai ficar ansioso, com medo de que, inclusive, você possa ser roubado. E aí é o que eu ouço de muitas pessoas, inclusive empreendedores, que dizem: não, mas eu não quero nem pensar em 5 milhões, porque eu nem preciso tudo isso. Na verdade, não é que não precisa ou não vai fazer bem para ele, mas é como ele não se vê alcançando isso, ele não vai receber isso. Ou seja, se você não tem na sua mente a capacidade de imaginar que você pode fazer esses recursos e o que você vai fazer com esses recursos, eles não virão para você. E isso está associado às nossas crenças limitantes. O que são crenças limitantes? São aquelas crenças, mais de 90% delas, relacionadas à nossa infância, ao que os nossos pais nos plantaram na nossa mente e se nos disseram que a gente era ou não capaz de ir além. Por exemplo, na minha infância, eu me recordo que eu fui adestrado de que um prato de comida na mesa era tudo que bastava para a gente ser feliz. Então isso me causou enormes prejuízos ao longo da vida, até eu descobri que isso era uma crença limitante do meu pai, que viveu, seus antepassados viveram na guerra e que realmente, aquela época, para eles, ter um prato de comida na mesa era tudo que bastava para ser feliz. Mas não é para o nosso caso. É como eu sempre digo a alguns pais que não entendem como que seus filhos querem, por exemplo, um celular novo, né, um smartphone. Diz para o teu filho que quer um smartphone, que um prato de comida na mesa é tudo que basta para ser feliz, para ver se ele aceita. Não é assim? O fato é que nós temos essas crenças limitantes e se a gente não souber rompê-las, a gente não consegue se preparar para receber um valor adicional, um valor maior na nossa mente. E se eu não preparo a minha mente, o que a gente chama de mindset, né? É o tamanho dos nossos pensamentos, se eu não amplio eles, eu vou continuar pensando como meu pai, que um prato de comida na mesa é tudo que basta. E aí o que acontece? A gente até consegue fazer mais, fazer mais, fazer mais e daqui a pouco volta a só um prato de comida e não quer entender o porquê que isso está acontecendo. E isso tem a ver com essas amarras que foram plantadas, na maioria das vezes, na nossa infância, pelos nossos pais e todos aqueles familiares da gente que nos educavam e a gente ouvia muitas coisas que eles diziam ou que praticavam como exemplo. Então, se você entende que você realmente, como o Josemar, precisam ter um plano para realmente o dinheiro vir para vocês e vocês saberem o que fazer com eles, eu quero te convidar, aqui em cima desse episódio tem um link, aqui ou talvez embaixo, dá uma olhadinha aí,
para você assistir uma aula grátis sobre o caminho da felicidade. Nessa aula grátis, eu mostro para você de onde vêm essas crenças, eu mostro como romper elas e como construir outras crenças que levem a você para o outro nível, que você possa efetivamente buscar, como o próprio Josemar, 2, 3, 5, 10, 20, 100 milhões, mas que você tenha a clareza do que você quer fazer com isso. Porque dinheiro nunca é demais, dinheiro sempre será bem-vindo se você sabe o que fazer. Na pior das hipóteses, se você não souber o que fazer, faça o bem a alguém. Monte uma ONG, doe seu dinheiro, quer seja para a igreja, quer seja para a caridade, mas se você tem essa capacidade de produzir recursos para ajudar outras pessoas, se você não acredita que para você não sirva, faça isso. Só não perca a oportunidade de você passar por essa vida e fazer diferença nas outras pessoas. Nessa aula grátis, você vai descobrir que dinheiro, ou melhor, que prosperidade é muito mais do que ter dinheiro. E lá você vai ver como você vai poder utilizar os recursos que forem, que você vai poder, com o seu potencial, trazer para a sua vida e para as pessoas que você tem ao seu redor. Então, acesse aí o link, clica lá, assista essa aula grátis e depois compartilhe conosco o que você aprendeu lá, o que possa ter feito diferença na sua vida. Valeu? Um forte abraço do meu elefante e eu te vejo no próximo episódio, amanhã, do Pergunte ao Domi.